Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Oi, doutor Henrique, tudo bem? E aí, Mário, boa tarde, Adalberto, a todo mundo aí, tudo bem aí? Tudo bem, jóia. Graças a Deus. Não tá tudo bem assim, doutor Henrique? Tirando sua tosse, né, Mário? Ó, só falar, não é psicológica, tá? Vou fazer uma consulta, pode? Claro. Mas o senhor é cardiologista, né? Acho que teria que ser um pneumologista. E agora? Mas o senhor é médico, antes de tudo é clínico, médico, né, doutor Henrique? Tem muita coisa que todas as especialidades dominam, essas coisas, mas é igual você pedir para um pneumologista ver sua pressão, ele vai saber conduzir inicialmente sem problema nenhum. Então, olha só, o que eu estou passando, sério, outras pessoas também estão passando. Eu tive uma gripe, acho que era gripe, que deu aquelas secreções, tosse, enfim, certa prostração. E aí, aliás, fui no pronto atendimento da Prefeitura de Vitória no domingo. Olha, esperei pouco tempo, fui atendido por uma médica e saí de lá com uma sacolinha de remédio, acredita? Não me cobraram nada, uma sacolinha de remédio com 6 remédios. Entre eles antibiótico, esse remédio de gripe, soro, enfim. Aí tomei o antibiótico direitinho. A gripe passou. Só que agora, quando chega a tarde, olha, eu vou falar, vem mais ar do que voz às vezes. Eu fico meio ofegante, tá vendo, doutor Henrique? Fora a tosse meio seca que não passa. É normal isso acontecer pós-gripe? Tem uma alteração que eles chamam de tosse pós-infecciosa. O que é isso? É o restinho da infecção de uma garganta que às vezes ainda continua inflamada, uma traqueia que às vezes ainda está um pouquinho inflamada e que ela produz um pouquinho mais de líquido. E aí você vê isso como tosse, mas na verdade é como se fosse, fazendo um paralelo muito longe aqui, como se fosse uma escoriação. Então estava andando, caí, escoriei o joelho, deixei o joelho todo ralado. Esse ralado, ele melhora ao longo do tempo, 5, 7 dias depois já está melhor, mas se você olhar para o joelho, ele vai estar sempre vermelhinho, aquela casquinha que você acabou de romper, ela vai sangrar de novo, ou então vai sair uma babinha de líquido daquela casquinha, então é mais ou menos a mesma coisa. Já se resolveu, já está cicatrizando, mas ainda tem um restinho de inflamação, isso é comum e faz parte do processo de inflamação, então é comum. A outra coisa, principalmente para quem é asmático, vai mandar para você, e com certeza quem é asmático vai lembrar disso, toda vez que o asmático tem ou gripe, ou resfriado, ou pneumonia, ou qualquer outra coisa assim, ou às vezes até uma crise de alergia, então foi dormir, né, na região das montanhas aqui, entrou num apartamento daquele que estava tudo guardado, tinha um cheiro de mofo danado, o asmático fica com essa hiperreatividade brônquica que a gente chama, que nada mais é do que o chiado do peito, no sujeito que é asmático. E isso acontece só no asmático, Mário? Não, isso pode acontecer em indivíduo normal, sem asma também. Então você fica com o pulmão um pouquinho mais ouriçado, um pouquinho mais nervoso. E aí ele fecha um pouquinho das vias aéreas e faz essa sensação, às vezes, que é essa sensaçãozinha de um fôlego um pouco mais curto. E isso tende a se resolver. E como é que o cara sabe se vai resolver ou não? Porque amanhã tem que estar melhor do que hoje. Essa é a regra. Pelos próximos 30 dias, amanhã tem que estar melhor do que hoje. O que não pode acontecer é começar a ficar pior. Se ficar pior, aí realmente a gente tá falando de outro jeito. Entendi. Mas eu não sou asmático. E essa sensação assim de que vem mais ar do que voz quando fala, também será que tem relação? Ou estou me explicando mal? Não, é porque é o seguinte, parte de alguns quadros, a gente chama isso de IVAS, infecção de via aérea superior. Parte das IVAS deixa edemaciado também as cordas vocais. Não sei se alguém já viu a imagem, quem tiver em casa aí, olha, põe no Google aí, cordas vocais, que vocês vão ver o que é. É bonito pra caramba. É uma estrutura como se a gente juntasse um dedo no outro, abrisse um vão entre eles, assim, uma estrutura muito, muito, muito fina, que é por onde passa o ar e produz a voz. Essa estrutura ficando edemaciada, ficando mais inflamadinha também, isso pode dar essa sensação de uma voz um pouco mais rouca, de um cara que às vezes não consegue. Quanto mais ele fala, mais rouco ele fica. Essa sensação pode dar, ela existe sim. Então dá a sensação de que tá tudo bem, mas a voz não tá tanto. Entendi. Então é IVA ou EVA que você falou? IVA ou EVA? IVAS. IVAS. Infecção de via aérea superior. IVAS. Entendi. E tem muita gente assim, né? É um vírus que vai se espalhando, a pessoa fica gripada. Eu sempre ouço também, quando está mais frio, as pessoas ficam mais concentradas em determinado ambiente e o vírus circula mais. É por aí, doutor? Exatamente. Quanto mais frio, teoricamente, mais denso vão ficando os líquidos corporais, né? Então você já não toma tanta água quando você toma no verão,
você já é um cara mais engasalhado, aí movimenta-se menos, tem mais área do pulmão que fica lá fechadinha porque você se movimenta menos, fica menos ofegante, costuma ter hábitos piores, então o sujeito para de fazer atividade física, às vezes até a ingesta de líquido, de álcool, por exemplo, aumenta na época do inverno. Então a gente fica meio transgressor na época do inverno, e isso é da natureza humana, isso aí não é maldade nossa, não. Só que isso coopera com a época em que os vírus respiratórios estão à flor da pele aí, né? A gente, além de aglomerar, tem esse conjunto de coisas que favorece para o vírus. Por quê? Porque o vírus adora catarro. Então a gente fica mais acumulado mesmo. Quem chega no frio e fica com o nariz livre. Todo mundo que chega num frio de 10 graus, o nariz fica saindo aquela secreçãozinha. O que é aquilo? Aquilo é proteção do seu corpo para a via aérea. Está entrando um ar tão frio que a via aérea manda mais líquido para fora, para proteger sua via aérea. E é aquilo ali que o vírus adora. Então é um ciclo vicioso. O vírus adora o que você produz porque o tempo está mais frio, o vírus consigo passar você para o outro, porque vocês acabaram de se encontrar, foi passar um final de semana sei lá na onde, ninguém sai de casa direito, fica todo mundo debaixo da coberta, então super favorece aos vírus respiratórios mesmo, em sua grande maioria, graças a Deus, simples e de via aérea superior, raramente de pneumonia grave. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta, parece que não tem nada a ver, doutor. Sauna é bom para quem está assim meio gripado ou não? Porque eu já ouvi dizer, vapor, não sei o que, ambiente quente. Ô Mário, o que agrada na sauna é entrar, além do ar tá quente, ele tá umidificado, né? Principalmente na sauna úmida, né? Isso favorece muito, porque é esse o trabalho que o seu nariz tem. O seu nariz só serve para isso, para esquentar, umidificar e limpar o ar que está entrando. E veja que dessas 3 funções, a sauna já dá 2. Aliás, se bobear dá até 3, porque o ar que entra lá para dentro, às vezes, passa por um sistema de limpeza e aquelas coisas todas. Então, teoricamente, isso melhora muito. Mas, assim, existe um estudo no mundo que mostrou que o cara que está gripado, que faz sauna, ele reduz a quantidade de sintoma ou diminui o tempo da doença? Não tem. Mas que a teoria ela é muito boa e o bem-estar do sujeito pode ser muito bom, é muito bom. Agora, pensando em aglomerar, o cara que está no pico da doença dele, tá vendo que ele está gripado, não vai na sauna não, meu santo, porque você vai passar para os outros 35 camaradas que estão lá, pô. Fica na sua aí, espera passar. A doença passa, geralmente, entre 3 a 7 dias ela está indo embora. Muito raramente com 1, 2 ela vai embora e muito raramente com 10 ela vai embora. E um dos outros sinais de alerta é, puxa vida, eu estou gripado há uns 12 dias. Se você falar isso para o médico, o cara vai te passar um antibiótico. Por quê? Porque ele quer um antibiótico para gripe? Não, porque gripe é coisa de vírus. Não adianta dar antibiótico para vírus. É porque o vírus, quase que obrigatoriamente, ele dura no máximo 10 dias. E aí quando passa 12, 15, 18 com aqueles sintomas, a gente não está diante de vírus mais. O vírus já foi embora. O que ficou por causa da sequela do vírus é a quantidade de secreção, que agora é a bactéria que está comendo, é a bactéria que está crescendo. E aí doença bacteriana eu não tiro com o tempo, eu tiro com antibiótico, é diferente do vírus. Vírus não adianta, né? Para vírus não tem remédio, esperar 3 dias que os sintomas começam a ser amenizados, não é isso, doutor? Exatamente. Mas então o que eu faço, Henrique? Eu sofro por 7 dias? Não, você toma remédio sintomático, que a gente chama. Você toma remédio para o cara não ter os sintomas. Então o que ele está tendo? Febre? Dá remédio para febre. Está tendo um pouco mais de catarro do que deve? Dá remédio para ele diminuir um pouco desse catarro. Está tendo tosse? Dá um xarope X e assim vai. A Covid ainda se confunde com a gripe, doutor? Que eu cheguei a pensar, será que eu peguei Covid, gente? Por isso que eu estou assim meio ofegante, com dificuldade de respirar, principalmente à tarde? Não, pode ser uma sequela da gripe. Ou Covid ainda é um grande mistério para todo mundo. Não, é um grande mistério para todo mundo, mas vou dar um testemunho prático, tá? Tem muito tempo que eu não leio sobre a doença, mas vou te dar um testemunho prático. Eu não conheço caso nenhum cotidiano que alguém tenha me contado de internação por Covid grave há anos. Então assim, deu positivo o Covid, eu não escuto há mais de um ano, mas eu sou cardiologista, tenho contato com o pessoal da UTI e meu chefe é um pneumologista. Então, nesse circuito que eu ando, eu não vejo. Então, eu acho que é uma doença que, graças a Deus, ela passou. E o que quer dizer que a chance epidemiológica, não é nem a chance clínica, epidemiologicamente falando, ou seja, em termos de números, nós estamos diante de gripe e não de Covid.
nesse Sim. inverno parece ser isso. Graças a Deus, né, Mário? Pelo amor de Deus. Mas esse seu depoimento, então, é um atestado indubitável de que a vacina é um sucesso. É. É? Eu tenho dito que é um sucesso principalmente para os países que conseguiram fazer o isolamento da forma correta, né? Aqueles caras não pegou todo mundo e não curou a doença por outro motivo que não a vacina. No Brasil ainda tem o passo a passo, né, Mário? Porque nós não temos condição social para ter feito o isolamento da maneira correta, né? Nem social nem econômica. Então, ainda teve aquele bolo de gente que acabou um passando para o outro, mas graças a Deus de uma forma mais diluída, o que fez a curva da doença não ser grande, e o grande temor de todo mundo que era não ter leito, né? Então acho que mistura as duas coisas, mas sem dúvida nenhuma, a vacina para tudo quanto é coisa salva vidas, sem dúvida. Não, tô perguntando isso porque havia ainda dúvidas, eu me lembro. Eu quero ver daqui a 2 anos, daqui a uns 3 anos, que essa vacina foi testada. Tá aí, estamos aqui, sem Covid, né? Ou não é? Não, ô louco, pelo amor de Deus, sem Covid. Inclusive grandes países no mundo, grandes nações no mundo nem vacinam mais, né? Não tem mais essa indicação de 5ª dose, 6ª dose, 7ª dose, porque eles entenderam que a doença foi mesmo, graças a Deus. E a preocupação de todo mundo não era que o Covid ficasse por 5 anos, isso não ia existir. A preocupação de todo mundo, pelo menos eu entendo tecnicamente, era todo mundo pegar junto. Esse que era o problema, era perder gente por falta de assistência, era muito ruim, né? Quantas pessoas não internaram e ficaram até graves na UTI que não estão em casa hoje vivas. Elas estão em casa porque teve assistência, por mais precário que fosse, por mais difícil de entendimento da doença que fosse, por menos que a gente saiba da doença até hoje, esse sujeito teve o mesmo tratamento de suporte, que é o que se faz para a doença viral, e ele está em casa. O nosso medo era esse, era pegar todo mundo ao mesmo tempo. Esse era o temor da área da saúde, mas graças a Deus diluiu e deu tudo certo. Henrique Bonaldi, médico, sempre com a gente aqui às terças-feiras. Doutor, até a próxima terça. Muito agradecido mais uma vez. Até.